juramento. Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente começou a introdução à Revolução Francesa, né? Estudamos os aspectos lá econômicos, sociais. Nesta aula vamos ver, né, que medidas foram tomadas que acabaram por complicar ainda mais para o rei e também para a nobreza francesa. O Estado só gastava, e o rei, a ideia dele que ele tinha era somente aumentar os impostos. Ele não via outra saída que não fosse aumentar os impostos, né? E isso, quem vai bancar com isso vai ser o terceiro Estado, sempre o mais oprimido. Então o rei ele contrata o ministro da Economia, né, para estudar lá a situação econômica da França e dar uma solução para ele, o que ele deveria fazer. Então o ministro, ele estuda, depois ele vê lá os problemas, os números todos, ele chega para o rei e ele disse, olha, rei Luís XVI, nós só temos uma solução. Não é aumentar impostos, porque o terceiro Estado não aguenta mais pagar impostos, né? Principalmente com essa crise toda, eles também estão sofrendo, né? A solução é reduzir os gastos, é gastar menos, né? Ele não gostou como gastar menos, eles não iam ver, a nobreza não ia querer se ver livre daquele luxo, daquela esnobação, o rei não queria mudar a forma dele de governar, de viver ali, então para ele essa possibilidade não existia, então ele preferiu demitir o seu ministro da Economia, né, reduzir gastos, onde já se viu isso? Então ele chama a nobreza, né, chama o representante da nobreza e diz, olha, a situação está difícil, né, e aí vou ter que cobrar imposto da nobreza também. Isso foi uma afronta, né, para a nobreza, porque a nobreza imagina, né, eles nunca, quer dizer, a vida toda de privilégios. Então, assim, você passar a pagar impostos agora, isso era como se você estivesse quebrando aquela instituição, aqueles estamentos, né, que era uma coisa assim secular na França, que era uma coisa quase sagrada, né, fazia parte daquela tradição, fazia parte lá daquele ordenamento que eles tinham, né, os privilégios, o direito ao privilégio que tinha tanto o clero como a nobreza. Então a nobreza ela não aceita. Ela não aceita e convence o rei a convocar a Assembleia dos Estados Gerais, né? A Assembleia dos Estados Gerais era uma reunião que tinha como função aconselhar o rei. Ela era composta pela nobreza, pelo clero e pelo terceiro Estado, né? Então, esses três estados eles se reuniam sempre que o rei convocasse. Fazia tempo que o rei não convocava as Assembleias dos Estados Gerais. Era assim, quando tinha uma coisa muito importante, o rei convocava, tá? A Assembleia dos Estados Gerais. Mas essa Assembleia, ela não tinha poder deliberativo. O poder dela é consultivo. Em questão de crises, o governo consultava, o rei convocava os Estados Gerais para ver o que é que os estados iam, né? Qual a solução eles iam dar, tal. Mas o rei não era obrigado. Tá bom? Então cada estado se reuniu, fazia suas queixas, suas reivindicações e mandava para o rei. E o objetivo, né, e o rei não era obrigado a deliberar, né, a executar aquilo que a Assembleia dos Estados Gerais definia. Então o rei resolveu convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Para a Assembleia dos Estados Gerais vai discutir somente questão econômica, sobre tributação. Logo quando começou a Assembleia, o rei já deixou bem claro, olha pessoal, não é para vocês discutirem outra coisa, porque assim, sempre tinha gente querendo mais poder, querendo mais vantagem, né? A burguesia fazia muitas reclamações, que eles estavam numa situação difícil, né? Querendo algumas normatização de algumas regras. O rei disse, essa Assembleia vai ser só para discutir sobre tributação, como é que a gente vai fazer para melhorar as finanças do reino, tá? Então, olha só. Após várias discussões que teve lá, chegou-se à seguinte conclusão, né? Após várias discussões, discussões aceleradas, a Assembleia dos Estados Gerais chegou à seguinte conclusão: só tem uma coisa para fazer, tá? Só tem uma solução. Ou as propostas é o seguinte: ou aumenta o imposto do terceiro Estado, ou então cobrar imposto para o segundo e para o terceiro Estado também, né? Bom, aí o primeiro e o segundo Estado, né? Então a discussão era essa, as propostas eram essa. Vamos agora para a votação, para ver o que é que vai passar. Olha só, o primeiro e o segundo Estado, ele queria que a votação fosse por ordem, por Estado. Ou seja, o primeiro e o segundo Estado
votava e o terceiro estado. Cada estado era um voto. Porque a nobreza e o clero sabia que ia ser 2 votos contra 1. E o terceiro estado, não, eles não queriam o voto por estado. Eles queriam que o voto, como eles eram o terceiro estado tinha mais gente, então tinha direito a ter mais deputados. Então eles tinham assim muito mais deputados do que o segundo e o terceiro estado, o primeiro e o segundo estado. Então o terceiro estado não queria que o voto fosse por estado. O terceiro estado queria que o voto fosse por pessoa, porque eles tinham certeza que a maioria ia ter até algumas pessoas do clero e algumas pessoas da nobreza que estavam sabendo da situação que estava acontecendo e queriam, né, e que não iam aceitar que se aumentasse ali o imposto para o terceiro estado, mas que cobrasse também imposto das outras ordens. Então o terceiro estado bateu o pé e disse: não queremos eleições, votação por estado, nós queremos votação por pessoa, ou seja, votação por cabeça. Se tem 500 pessoas, 500 deputados, vai ser os 500 deputados, e o que a maioria decidir, vai ser. O clero e a nobreza bater no pé que não, vai ser voto por estado, porque ele sabia que o primeiro e o segundo estado iam votar, né, em favor deles, não iam votar coisas que prejudicassem eles, ia ser 2-1, e eles iam ganhar. Bom, foi aquela discussão toda, então o rei se intervém e disse o seguinte: olha, está decidido, a votação vai ser por estado. Rapaz, saiu. O terceiro estado se revolta, tá? Eles não aceitam aquela votação, então o que é que eles fazem? Eles se retiram lá da sala da Assembleia, onde estava lá todos os estados reunidos, e eles vão para uma outra sala lá no Palácio de Versalhes, era onde eles estavam, chamada a Sala de Pelas. Era uma sala de jogos, Pelas tipo uma bola de borracha, né? Um jogo que tinha lá, que fazia parte lá do passatempo, né? Da nobreza. Então tinha essa sala lá, uma sala grande, então todos os membros do terceiro estado saíram de lá e foram lá para aquela sala e disseram o seguinte: bom, nós não vamos aceitar o que foi decidido e nós aqui vamos fazer as leis. Então eles já imediatamente mandaram alguns deputados lá para a cidade de Paris, né? Foi lá para a cidade para avisar para as pessoas o que era que estava acontecendo, e de repente tinha aquele monte de gente lá já cercando os sans-culottes, camponeses, trabalhadores urbanos, artesãos, aquele monte de gente lá já circulando em circular no Palácio de Versalhes para apoiar. Vamos só sair daqui quando o terceiro estado fizer as leis. Bom, o exército, né, acabou que o exército ali começou, muita gente do exército também fazia parte do terceiro estado. Então o exército, eles começaram a ver ali também que tinha muita gente que cresceu com eles, muito parente deles ali, circulando ali, né, dando apoio para o terceiro estado. Então muita gente do exército acabou que também apoiou, né, o terceiro estado. Então o terceiro estado, pessoal, eles disseram o seguinte, né, vamos nos declarar aqui, sabia já que o povo estava lá em apoio a eles, né, vamos declarar aqui agora, nós se autoproclamamos Assembleia Nacional Constituinte e só vamos sair daqui agora quando fizermos a Constituição da França, fizermos todas as leis da França e acabando com esses privilégios do clero e da nobreza. Rapaz, o povo lá que estava lá fora sabia disso, então o povo, eles precisavam garantir que isso fosse acontecer realmente. Então o povo saiu assim, multidões pelas ruas de Paris, né? Com o apoio de algumas pessoas do exército, eles formaram uma Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional era para dar apoio para o terceiro estado. Então eles invadiram prédios públicos e aí eles precisavam de armas, né, para defender os direitos, os interesses deles. E aí foram lá na Bastilha, que a gente viu na aula lá, que é o símbolo da Revolução Francesa, que é aí quando todo mundo vai ver que o que o terceiro estado estava fazendo era do Vera mesmo, que não era de brincadeira, que ele estava com o apoio da população, com o apoio do povo, né? Então a população invadiu lá a Bastilha, pegaram todas as armas, munições, e aquele povo foi todo armado, né? Que era para garantir as decisões que o terceiro estado fosse tomar. Como o segundo estado lá e o primeiro estado viu que não tinha jeito, aconteceu que eles se juntaram lá com o terceiro estado. E aí o rei não teve outra alternativa senão aceitar, né? Aceitar lá que aquelas pessoas se reunissem lá e como fosse uma Assembleia Nacional Constituinte, que fosse fazer as novas leis, né? O
rei dizia que estava aceitando, né? Mas claro que o rei estava com o pensamento também de fazer a, digamos assim, não ia aceitar daquele jeito não, né? Mas ele, no momento ele não tinha outra alternativa, né? Tinha que aceitar porque o povo estava nas ruas, o povo agora estava invadindo prédios, o povo foi para os campos, então o povo querendo aquelas mudanças que o terceiro estado estava se propondo a fazer. Então estava começando aí a Revolução Francesa. Tá, pessoal? Então, olha só, os deputados lá fizeram o julgamento da pera lá, se comprometendo a só saírem dali quando criasse uma constituição para a França. Que a França agora não ia ser mais absolutista, não ia ser mais daquela forma, ia ter leis. E quem fosse governar, o rei teria que obedecer aquelas leis, tá bom? Então essa é a nossa primeira fase da Revolução. Vamos lá, depois vamos ver na próxima aula como é que vai se desdobrar toda essa situação, porque agora é que o bicho vai pegar.